eu sou a Carolina Cavenaghi, eu sou fundadora da Fin4She e esse é o 6º e último episódio da nossa jornada Women in Finance de 2023. Eu tenho a honra de encerrar essa jornada tão linda desde setembro, onde a gente trouxe profissionais excepcionais com conteúdos online e também eventos presenciais com as minhas convidadas aqui presentes comigo hoje. Tudo bem, gente? Muito obrigada. Tudo bem, obrigada. É um prazer poder encerrar não só essa jornada, mas também um ano que foi muito importante para a Fin4She. Nós estamos em dezembro e nós temos a honra aqui de trazer essas convidadas. Eu estou aqui com a Luíse Barsi, que é a fundadora da AGF. Tudo bem, Luíse? Tudo bem, Carol. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Muito obrigada. Estamos aqui também com a Aline Périco, que é Head de Operações da StoneX. Obrigada, Carol, por estar aqui. Prazer por todos vocês. E a Bruna também Magalhães, que é Head da Empíricos Educação. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar nessa mesa com vocês. E Bruna, muito obrigada, porque você é Head da Empíricos e nós estamos gravando toda essa série, todos os episódios foram gravados aqui no estúdio da Empíricos, então muito obrigada por nos receber também. É muito bom receber vocês aqui, estar nesse ambiente que para nós aqui de educação é tão comum, mas hoje estar nessa mesa está sendo um grande desafio, então muito bom poder dividir esse momento com vocês. Eu vou até contar um segredo aqui, né, do backstage, mas a gente tá gravando todas essas séries aqui, tem todo um time aqui de homens, majoritariamente, que estão gravando com a gente, assistindo, e eu tô percebendo que eles estão gostando bastante de todos os conteúdos, eu vejo aqui todos eles empolgados, então muito legal também essa oportunidade da gente trazer diversidade de temas para as gravações. Sim, com certeza. E é muito bom enriquecer, né, esse conteúdo para tantas pessoas. Acho que o compromisso de trazer o conteúdo para mulheres é extremamente importante, mas a gente acaba trazendo para tantas outras pessoas que estão ao redor delas e que significa muito, né? E que pode transformar muito mais. Então, parabéns pelo projeto. Obrigada. Tem sido incrível até aqui. Durante essa jornada, nós falamos sobre vários temas. Nós falamos sobre trabalho híbrido, nós falamos sobre carreira com impacto, nós falamos sobre investimentos, nós trouxemos palestrantes, mulheres que falam sobre temas muito diversos e carreiras em mercado financeiro. E tem um objetivo muito especial da gente encerrar com esse tema que chama Carreira em Finanças e Além. E por quê? A Fin4She ela é uma plataforma de conexão para mulheres que têm interesse no mercado financeiro e empresas também que querem se conectar com essa comunidade. A gente fala de muitas coisas, de empregabilidade, mentoria, educação, carreira, eventos, mas muitas dessas mulheres nos procuram querendo saber que caminho seguir no mercado. Quais são as possibilidades? E muitas vezes o que a gente vê é que as mulheres que estão em destaque, as mulheres que são porta-vozes nesse mercado, são carreiras muito parecidas. E existe essa ideia, né? Talvez uma verdade máxima entre as mulheres, entre o mercado, que somente algumas carreiras são carreiras de sucesso dentro desse mercado. Se você quer ter uma carreira de sucesso, bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, você tem que seguir esse ou esse caminho. E eu acho que o mercado financeiro, principalmente, né, ele é um mercado que ele tem muitas possibilidades. Ele é um mercado, uma vez, eu escutei isso até da Denise Pavarina, que é uma grande inspiração para todas nós, que se tem um mercado que a gente pode fazer impacto hoje na vida das pessoas, é esse mercado. E a gente precisa olhar além, né, daquelas carreiras que antes eram as carreiras que a gente tinha, como um lugar que a gente tinha que seguir, e olhar e explorar oportunidades. E como que a gente faz isso? Eu acho que a gente trazendo representatividade, a gente trazendo pessoas para contar histórias e oportunidades. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Eu quero encerrar essa jornada contando um pouco da história de vocês e que vocês também possam inspirar e mostrar caminhos para todas essas pessoas que vão nos assistir. Então vou começar com você, Aline, para você contar um pouquinho sobre a sua história, quem você é, sua carreira, que caminho você seguiu aqui pra gente. Certo. Bom, contando um pouquinho sobre a minha história, eu comecei no mercado financeiro num grande banco, num programa de estágio. Isso lá na minha formação, também compartilho da mesma formação que você, Carol, em Relações Internacionais, então tinha a ideia de trabalhar na ONU e ajudar todo mundo, mas ali para iniciar, né, minha trajetória profissional, eu comecei nesse programa de estágio em um grande banco já na área de câmbio. Essa área ela não é tão conhecida, né, no mercado financeiro, mas é uma área muito ampla, que tem muitas possibilidades, então tem uma regulamentação própria
E ali no programa de estágio, para mim, foi ótimo, porque eu consegui ver um pouquinho da área, fui efetivada ali no banco também e fiquei ali por 3 anos. Então, conheci algumas atividades e isso foi bastante importante para mim. Mas eu tinha um sonho, antes até da minha formação, que era de morar um tempo fora e me aprimorar no inglês. Então, eu passei por esse desafio, né? Fui para um intercâmbio, deixando ali a minha carreira no câmbio. Quando eu voltei desse intercâmbio, eu fui convidada pela Stonex para iniciar essa área. Então, tinha um processo seletivo em aberto. E eles já têm uma DTVM, então uma distribuidora de títulos e valores, na parte de corretora, né? E eles estavam iniciando a área de câmbio. Então, eu entrei junto com o meu atual diretor, né? Pra gente iniciar. Então, todo o processo ali da área de câmbio, ela foi criada junto comigo. Então, eu aprendia e desenvolvia. E então, lá no começo era muito difícil, porque eram poucas pessoas, até pouco conhecimento, mas toda essa trajetória foi muito rica para mim e para todo mundo que participou ali desde o começo, porque a gente aprendeu fazendo. Então, foi muito importante isso pra gente. Hoje, esse mês, eu completo 9 anos na empresa, então ver tudo que a gente conseguiu criar e tudo que foi possível ali foi muito enriquecedor, assim, para minha trajetória pessoal, para o time e para a empresa como um todo, né? Então foi bastante importante. Legal. E você, Luíse? Então, a minha formação ela é um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né, para mercado financeiro. Então, eu sou economista e contadora, né, mas eu brinco que as ações, os investimentos entraram na minha vida desde a barriga. Então, meus pais se conheceram numa corretora, eles trabalhavam juntos. Imagina, minha mãe trabalhava em custódia da época que acionista picava papelzinho e ia lá. E que mulheres não trabalhavam em custódia, inclusive. Exatamente. Praticamente ela deveria ser uma das únicas. Exatamente, não, eram pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas mulheres e, obviamente, pouquíssimas mulheres em cargos de liderança também, né? Eram muito mais outros cargos de secretariado e coisas do tipo, né? E ela ali no operacionalzão, que diz ela que aprendeu muito, né? Enfim, esse contato também com o cliente. E a verdade é que eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Nunca imaginei empreender, nunca imaginei estar aqui hoje falando em nome do AGF, da minha empresa, mas eu sempre tive muito claro para mim que eu ia fazer uma carreira em mercado financeiro, né? Especialmente em mercado de capitais. E muito por influência do meu pai, né? Então hoje eu tô com 29 anos, eu tenho já 11 anos de mercado financeiro. E muito nova. Nova, comecei muito nova. Nos 17 eu já estava estagiando, antes mesmo logo que eu entrei na faculdade, né, no primeiro ano eu já comecei a estagiar. Comecei como estagiária de research e é isso, né? Então acho que a primeira dica também para as meninas é justamente essa, né? O primeiro estágio ali, a sua primeira oportunidade de emprego, seja um estágio, um trainee, muito provavelmente vai moldar a forma com que você vai desenvolver a sua carreira, né? Pro bem ou pro mal. Sim. Então eu ali me apaixonei pelo research, falei, é isso, quero visitar a empresa, quero falar com clientes, que compra isso, vende aquilo, isso aqui é bom, isso aqui não é, então amo fazer isso, mas a experiência poderia ter sido completamente diferente, né, do tipo, não, isso aqui não, odiei, vou tentar alguma outra oportunidade, né, alguma outra área. Enfim, já são 11 anos e 2018 para 2019, né, a gente teve um período ímpar no nosso mercado, então você teve ali toda uma conjuntura favorável para renda variável, então eu estando na corretora via conseguia enxergar essa onda muito claramente, a gente não sabia muito o que fazer com tanto acionista pessoa física que chegava atrás de informação, querendo entender um pouquinho mais do mercado de renda variável, porque essa pessoa precisava, neste momento de ciclo de queda da taxa de juros, tomar mais risco e aprender a como diversificar o seu portfólio além da renda fixa, né? Então, ali eu comecei a identificar diversos gargalos que eu falei, bom, acho que posso contribuir com isso de alguma maneira, né? Mas como a gente estava conversando antes de entrar aqui, eu não imaginei que ao fazer isso eu estava empreendendo, né? Quer dizer, então, ao você identificar um problema e entender como que você pode ajudar a solucionar essa dor e para quem você vai solucionar, isso é empreender, né? Então, por um momento, na época eu já era efetivada, enfim, já assinava as carteiras fundamentalistas da corretora que eu trabalhava. E eu fazia meio período, então eu tinha horário para entrar, óbvio, não tinha horário para sair, principalmente em período de análise de balanço, enfim. E depois que eu terminava, aí sim eu me dedicava pro AGF, que era muito mais os conteúdos online, né? Então,
cada sócio era meio que responsável por fazer alguma coisa, né? Então eu ia lá, escrevia os cursos, Felipe cuidava mais da parte administrativa, o Fábio que é crânio em marketing digital, enfim. Então, acho que também ter sócios, né? Muita gente opta por fazer essa jornada sozinho. Mas ter sócios, bons sócios, né? E eu digo que os meus sócios não eram meus amigos, a gente era conhecido, nós nos unimos por skills complementares que nós tínhamos e nós nos tornamos amigos depois de sócios, né? Isso é muito importante, porque geralmente a gente procura pessoas do nosso círculo comum e não pensa em skills, né? Pensa sempre na afinidade que você tem com o outro. E 2018 para cá, começamos o AGF e nem imaginávamos o que ia virar, né? Tudo começou com um curso, que é o Jeito Barsi de Investir, e as coisas foram se desenvolvendo conforme o feedback dos clientes, o feedback dos alunos, né? Sim. E hoje é mais com 21 mil alunos formados, entre Jeito Barsi de Investir, que é o curso carro-chefe, MBA também, e a plataforma, que tá migrando aí para ser uma fintech, né? Um ecossistema em que o aluno, ele não só aprende, mas ele tem ali todos os dados necessários para que ele tome a sua própria decisão, seja o seu próprio gestor e negocie ali mesmo, né? Então, você diminui muito a fricção ali do cliente. Sim. E eu acho que tem uma coisa muito legal que você falou, que é sobre essa questão de pessoas. Aqui você fala sobre sócios, mas ao longo da nossa carreira, pessoas são muito importantes. Muitas vezes mais importantes do que a gente faz, do que onde a gente está. E se a gente consegue também perceber isso, né? Isso é capaz de transformar toda a nossa jornada e a nossa carreira. Pessoas abrem portas, pessoas nos colocam em oportunidades, pessoas nos ensinam. Então, acho que é uma dica também muito valiosa, né? Seja sócio, seja um chefe ou uma pessoa da sua equipe. Mas como é importante a gente estar atento a pessoas e a complementariedade de pessoas ao nosso redor, né? Porque a gente não precisa saber tudo, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Sozinho você até pode ir mais rápido, né? Mas com um time, você vai muito mais longe, Muito né? mais longe, sempre. Com certeza. Vou até aproveitar para puxar o gancho disso, porque enquanto vocês contavam da carreira de vocês, eu fui resgatando muita coisa que aconteceu comigo. E exatamente disso, né? O quanto as pessoas te levam. Eu tive o privilégio de tantas mulheres que me levaram e que me trazem e que me suportam até hoje. Então, isso é muito grandioso, assim, para mim, é muito importante e dita tudo o que eu faço da minha carreira. Eu comecei a minha carreira porque a minha família inteira é de empreendedores. Todo mundo tem algum comércio, alguma coisa ali. E eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Não conseguia me enxergar ali também, tendo que empreender, sabe? Vendo os desafios dos meus pais, do meu avô. Então, sempre estava muito preocupada com isso. Fiz administração também, né? Ali, vai lá, faz administração para você poder ajudar com os negócios da família. Mas eu sempre ia ao banco com a minha mãe. E aí mudou a gerente dela. Antes era um gerente e aí passou a ser uma gerente mulher. Aquilo me tocou de uma forma que eu falei assim, eu quero sentar aí. Eu quero trabalhar com isso. E eu tive muita sorte. Meu primeiro ano eu fiz estágio em banco, em agência bancária. Então, exatamente o que vocês falaram, né? O quanto o estágio é importante para ditar para onde a gente vai, o que a gente faz e quem são essas pessoas. E ali, ao longo do meu estágio, eu sempre fui buscando entender qual que era o próximo passo, o que eu preciso fazer e onde eu preciso estar. E a todo momento, durante toda a minha carreira, no mercado financeiro, né? Todo mundo que está aqui, acredito que está bem familiarizado com essa sopa de letrinhas, que são as certificações. Mas durante toda a minha carreira, as pessoas sempre iam me indicando isso. Então, assim, qual que é a sua primeira escada? Vai a CPA 10, CPA 20, CEA, né? Então, vai fazendo essa escadinha de estudo e aquilo se tornou uma verdade tão forte para mim, que foi o que me trouxe até aqui hoje. Então, acho que o principal dica também para quem não conseguiu lá um grande estágio no início da carreira, também para fazer parte, né, desse acesso, o quão importante é a educação, o quão importante são as certificações que vão te levar também exatamente para o que você quer trabalhar. E também não adianta ter só aquele monte de sopa de letrinha depois do nome no LinkedIn, né? Acho que vai muito além de você mostrar exatamente o que você quer ser especialista, né? O que você quer ser, né, para o mercado, e marca muito disso. Então,
Uma outra coisa que também sempre foi muito presente para mim foi de ajudar a trazer mais pessoas comigo. Então, enquanto eu estava estudando para CPA 10, pegava ali materiais, ia buscando coisas para aprender, eu aprendo muito ensinando. Então, era muito natural trazer mais pessoas para estudar comigo. De uma maneira muito egoísta, porque era o jeito que eu estava precisando para aprender. Mas foi muito bom porque veio muita gente comigo. Então, nas outras instituições que eu trabalhei, eu sempre estava num grupinho de estudo de quem vai fazer a próxima parte da escadinha e o que a gente vai estudar e vai fazer isso. E falando dessas mulheres, eu tive uma oportunidade maravilhosa também durante a pandemia, que me juntei a algumas mulheres da corretora que eu trabalhava antes para fazer um curso focado em educação financeira para mulheres. E também, assim, de uma maneira muito natural, muito orgânica mesmo, assim, a gente desenhou uma ementa ali, o que era para fazer aquele curso, o que a gente queria ensinar, o que a gente queria trazer. E a head de educação dessa corretora me chamou para conversar sobre o meu processo criativo ali, como eu fiz, como eu estruturei. Poxa, que legal você fazer isso. Faz muito sentido o que você está fazendo. E aí eu migrei totalmente para a área de educação. Então, eu estava numa agência bancária, depois fui me tornar assessora de investimentos. Acho que é um caminho muito natural para muitas pessoas. E aí eu fiz essa migração para a área de educação de uma forma, assim, óbvia, sabe? Assim, não tinha outro caminho para eu seguir senão aquele. Mas se eu não tivesse mulheres incríveis ali para trazer, para me levar e para sinalizar, né, a rota, eu não sei se seria esse o caminho agora. Talvez seria, mas daqui a muito mais anos, assim. E ter essas pessoas foi fundamental, assim. A gente pode contar mais um pouquinho disso depois, Sim. mas... Eu acho que tem algumas coisas que são legais, assim, e bem comum entre vocês três, e não só, né? Vocês, também, a Carol aqui da Fin4She e outras pessoas, é que a nossa carreira, ela não é uma carreira linear. Muitas vezes a gente acha que a gente começa ali, que a gente vai estudar isso, que a gente vai se certificar, que a gente vai fazer, e tudo vai acontecer. E a nossa carreira, ela não é linear, ela pode dar muitas voltas, possibilidades, e também o quanto é importante a gente estar aberto a isso, né, atento às oportunidades, a gente se movimentar. Eu falo muito, eu já até comentei aqui nos outros episódios, eu que estou moderando todos eles aqui, né, é sobre essa importância da gente estar atento e da gente se movimentar, que muitas vezes eu vejo, assim, aqui muito mais falando de mulheres, porque é onde a gente tem essa conexão, onde a gente está inserida dentro dessas conversas e desses grupos, esperando a oportunidade acontecer, esperando aquela promoção, não estou feliz, mas as coisas não acontecem, as coisas não se movimentam, eu não sei o que fazer, mas assim, clareza da intenção, movimento, aproveitar essa rede de contatos, né? Eu questiono muito, quem é a rede de contato de vocês? Para quem que vocês ligam? Como que vocês estão explorando? Tem uma oportunidade? Vamos criar aqui um curso, isso chamou atenção. Então, quanto isso é importante? E mesmo numa carreira corporativa, a gente é extremamente empreendedora, a gente precisa ser. Seja empreendedora de si mesma, né, da nossa própria carreira, ou seja empreendedora dentro das coisas que a gente quer trazer. E eu vejo também uma dificuldade de entender, ou eu vou empreender, ou eu vou ter uma carreira corporativa. E todas aqui são empreendedoras dentro de empresas, né? Eu acho que, com exceção da Luíse, que hoje é fundadora do próprio negócio, mas já trabalhou em outros lugares também. Mas vocês duas foram empreendedoras, intraempreendedoras, e isso também é muito legal, e eu falo muito isso para nossa comunidade, para as mulheres, que empreender não é para todo mundo. É verdade. E muitas vezes as pessoas acreditam que o caminho é uma transição para um modelo como esse e se frustram. E você ter a oportunidade de empreender dentro de uma empresa é algo fantástico. Verdade. E eu não sei nem se todo mundo sabe, mas eu comecei a Fin4She também empreendendo com um projeto do Women in Finance dentro, né, da empresa que eu trabalhava. Eu trabalhei por 10 anos dentro de uma gestora e eu comecei o projeto de uma forma mais tímida dentro da própria empresa e cresceu, e fiz a transição de uma forma também mais tranquila no momento que eu estava mais segura. Então eu queria que vocês contassem também um pouco sobre esse processo, e se vocês também acreditam nisso. A gente também, antes de começar, e eu sempre falo isso nos nossos
videocasts, as conversas dos bastidores são muito boas também, a gente tem que guardar para a hora, né? A gente estava falando exatamente sobre isso, sobre como muitas vezes isso leva as mulheres a quererem fazer transição de carreira, e como que é importante estar atento para as oportunidades que o mercado também oferece para a gente, e a possibilidade que a gente tem de criar, de fazer com todo um suporte. Vocês também compartilham dessa opinião? Sim, com certeza. Acho que você ter esse suporte ali na empresa, como eu falei, né? Eu jamais queria ser empreendedora, queria trabalhar ali numa empresa e hoje eu tô fazendo exatamente o que a minha irmã precisa fazer na loja que ela tem, sabe? Então, assim, olhar para balanço, olhar para contratação de pessoas, até do ponto que eu contei, hoje aqui na Empíricos a gente está estruturando uma área de educação que quer se tornar uma faculdade, para trazer cursos regulados, para ter tudo isso, e assim, e tanta gente que está pensando junto com você. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu achei genial essa frase que você relembrou a gente, né? De se tiver sozinha, você vai conseguir, né? Chega. Mas é tão bom ter pessoas contribuindo, entregando, trazendo, e isso acaba sendo muito maior. E estar dentro de uma empresa dá esse conforto, né? Acho que a Aline pode contar bem disso, né? E ter uma empresa que te apoia, né? Então, o que eu acompanhei nesses meus 9 anos lá foi uma empresa que me apoiou e, ao contrário de você, eu não tinha pessoas, mulheres, né, ali para eu ter uma figura e me inspirar. Eu tinha homens, eu tenho 2 diretores que me apoiam a todo momento. Então, isso também é importante, eles entenderem, né, reconhecerem isso na mulher, e você vai ganhando papel, sua importância ali dentro. Um pouco do que você falou, Carol, também sobre as oportunidades, eu vejo que a gente tem que estar muito atenta, porque elas estão acontecendo ao nosso redor, e se a gente não está se preparando um pouco antes, ela passa e a gente não percebe. Então, o que eu falo muito lá na Stonex, agora a gente já tem um quadro de mulheres bem maior, eu falo que todas elas precisam estar acompanhando o que está acontecendo e se preparando, porque no momento que a oportunidade chega, ela não vai perguntar se você vai ainda se preparar, se você vai buscar uma faculdade ou um curso. Não, ela já vai precisar de você pronta. Então, tá muito atenta mesmo e ser corajosa, né? Eu acho que a coragem, para mim, é um ponto bem forte, porque muitas vezes a gente nem sabe muito como fazer aquilo, e eu me vejo lá atrás, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu estava aprendendo da área, né? Porque 3 anos antes, no primeiro banco, era muito pouco ainda. Então, ter essa coragem de, não, acreditar, vai dar certo, vamos indo um passo por vez, e isso foi levando, né, onde estamos hoje, e acho que é uma conquista pessoal muito, muito importante, que é bom para as mulheres, né? Nos fortalece. Legal, legal. Eu acho que você falou uma coisa super importante. Eu, ao contrário da Bruna, também não tinha um role model, uma mulher ali que me inspirasse dentro da corretora. Então, imagina, eu entrei em 2012, 13, você só tinha mulheres em função básicas de back-office, por exemplo. Sim, operacionais. Assim, operacionais e substituíveis, funções substituíveis. Sim. Você não tinha ali uma grande profissional, poxa, da mesa de operações, você não tinha uma analista, você não tinha uma cliente importante ali, uma investidora, sabe? Não, Tomadoras de decisão. exatamente, você não Sim. tinha uma liderança feminina, né? E, honestamente, isso nunca foi importante pra mim, porque eu tive um pai, não falei aqui na minha apresentação, mas eu sou filha do Luiz Barsi, eu sempre tive um pai que teve a cabeça, apesar de sermos de gerações diametralmente diferentes, né? Ele é de 1939, sim, ele sempre me olhou como a pessoa da família que tomaria conta das coisas, que faria a sucessão da família, que, né, poderia levar o legado adiante e tal. Então, esse incentivo sempre veio de uma figura masculina pra mim. Então, eu acho que isso vem muito pra gente quebrar esse discurso de que pra gente democratizar o mercado financeiro pras mulheres, a gente precisa se fechar num clube da Luluzinha. Ao contrário, a gente precisa cada vez mais incluir o público masculino nesse assunto, porque boa parte da influência vai vir deste público. Então, são homens que vão influenciar suas companheiras, seus familiares, todo o seu círculo feminino em volta dele, né? Então, acho que isso que é muito legal. E essa gana de empreender, né? Que na época eu não sabia que era isso, nasceu justamente o meu chefe, na época, ele falou, olha, todas as corretoras agora têm algum analista ou algum jornalista, enfim, que fala sobre os calls, enfim, que tem que ligar que tem que falar com mídia,
que tá à frente das redes sociais da corretora, tá? Você é jovem, você manja de internet, vai ser você. Aí eu assim, né, desesperada, porque eu falei, meu Deus do céu, né, vão me trucidar. Então você tem medo de crítica, você tem medo de falar alguma coisa errada ali, porque você tem dezenas, centenas de pessoas assistindo aquilo ao mesmo Sim. tempo, você não tem tempo de se corrigir, né? Então fiquei aterrorizada. Em determinado momento eu fui percebendo que eu tava trabalhando com uma coisa que eu amo, só que eu tava entregando tudo pras pessoas e isso me incomodava muito. Eu não podia trilhar o próprio caminho que eu ensinava pros clientes, dos relatórios que eu passava pros clientes. Então você tem ali um período de blackout, que obviamente quando você vai fazer a recomendação, você não pode negociar naquele período. Eu falei, se eu acredito que o caminho da riqueza é investindo, o que eu tô fazendo aqui do outro lado, vendendo a fórmula Sim. mágica pras pessoas? Então, ali eu tomei a decisão, né, enfim. E aí meu sócio falou, não, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer um curso. Então, cada um foi contribuindo com ideias diferentes. E eu fui pra rede social, falei, quer saber? Eu já tenho, de qualquer maneira, este carimbo nas minhas costas, Sim. herdeira. É uma Barsi. Então, vamos ver, ela vai ter que se provar 2 vezes, ela é jovem, ela é menina, será que ela vai dar conta? Né? Então, as pessoas já me questionam O anyway. preconceito, ele existe. Exato. Então, assim, É dado. eu sendo uma pessoa pública ou não. Então, eu falei, quer saber, eu vou me jogar, porque a internet é um grande palco Sim. que abre muitas oportunidades para as pessoas que não teriam oportunidades antes, que não teriam ninguém para ouvi-las, né? Então, a gente decidiu se Sim. jogar. E eu acho que quero trazer, assim, uma coisa que eu acho que é importante, que eu acho que a gente, muitas vezes aqui no caso de mulher, e eu concordo muito com você que, né, ser feminista não tem que ser, né, ser anti-homens ou contra os homens, Exatamente. a gente tem que trazer até uma conotação mais leve para essa palavra, porque a gente tem que caminhar junto. A beleza está na gente ter o diferente e pessoas diferentes, de diferentes lugares, e a gente tem que estar perto, tem que trazer para perto. Eu acho que a Finforte, a gente tem muito esse tom de voz, assim, a gente Exato. conecta com qualquer pessoa. Mas eu acho que a mulher, ela tem um lugar difícil de estar sempre sendo julgada, né? É aquilo, se ela é muito nova, ela é muito nova. Se ela é filha de alguém que já trilhou um caminho e já tem uma história, ela tá ali porque ela é filha. Se ela é mais velha, ela tem essa questão do etarismo, que é uma questão seríssima, Seríssimo. que hoje está muito velada ainda, mas ela é extremamente real, né? A mulher, ela vai ficando mais velha, ela vai sendo descartada do mercado, né? Não só por questões de aparência física, que também existe julgamento, mas também por questões mesmo do homem mais velho, grisalho, ele é super bem preparado, ele é experiente, o cabelo branco para ele remete a conhecimento, a experiência, é um CEO ali. Agora, uma CEO mulher, talvez de cabelo branco, mais velha, ela vai passar uma questão de despreparo, de já passou do timing dela. Então, a gente enfrenta isso, sim, é algo real, ainda muito velado. E eu tenho visto um movimento de muitas mulheres mais velhas, incríveis, inteligentíssimas, com um currículo, assim, que é para escrever um livro, saindo, né? E isso me preocupa, de verdade, assim, não só saindo por tempo, por decisão, muitas vezes por decisões pessoais, mas questionando se vão continuar. E eu acho que é um questionamento até das próprias mulheres, né? Aqui eu não tô nem falando que é o mercado que tá excluindo. Então a gente tem que falar também sobre isso. E eu sei, Luiz, eu te conheço desde o começo da Finforti, e aqui a gente até pode contar também como que a gente se conectou, como vocês se conectaram, mas a Luíse sempre foi uma pessoa, uma profissional que as meninas, né, as pessoas da Finforti nos pedem. Eu quero ouvir, eu quero conhecer, eu quero saber dela, ela me inspira. Então, assim, sempre foi muito legal. A gente sempre, né, te enche, né, Luiz? E vem aqui, vem falar. Porque, assim, né, todas as vezes o nome dela tá lá, né? Então, assim, você tem apesar de, acho que tudo que você enfrenta, de você ter que validar, né, quem você é, o seu conhecimento. E eu também aqui, através da Finforte, a gente, mas ela tá lá por conta disso, e eu sou super defensora, né, assim, porque eu falo, poxa, isso é preconceito, né? E você inspira muitas meninas. Então, acho que, assim, apesar de tudo, você tem feito um papel muito importante, né, em relação a isso. Então, realmente confiar na missão que a gente tem também, verdade, né? Verdade, Carol. Obrigada aí pela mensagem, mas pelo apoio.
Mas você sabe que, de novo, apesar de ter este preconceito velado, né, eu tento isolar isso. Por quê? A gente estava até também conversando fora Sim. daqui, né? Rendeu muito o assunto fora aqui do podcast, mas trazendo isso de novo, o mercado de capitais, ele é extremamente democrático. Uhum. Quem tá comprando do outro lado da tela não tá te vendo. E ele não quer saber qual é a sua cor, seu credo, sua religião. Sim. O que interessa é a pessoa que tá do outro lado quer lucrar. Sim. Você que tá aqui desse lado comprando ou vendendo, também quer lucrar. Uhum. Ponto. Então, Ponto. se preocupe com o preço dos ativos que você está comprando, se preocupe com a sua formação técnica, porque os resultados demandam tempo, Sim. demandam paciência, demandam disciplina. E é só através do resultado que você vai provar a sua competência e o seu valor, Uhum. né? Então, eu acho que mostrar resultados, esse tem que ser o principal foco das meninas, Sim. das mulheres que estão buscando transição de carreira, ou enfim, Tem que focar querendo entrar. nisso, né? E Exatamente. isolar o que for aparecendo, não deixar que nada te tire Exatamente. do seu objetivo principal. Da sua prioridade. E saber também, acho que, da responsabilidade que a gente tem de ser exemplo, né? Não repetindo padrões, não repetindo falas, não repetindo comportamentos. E também abrindo novos e melhores caminhos para as próximas gerações, né? Eu acho que isso é muito importante. De evitar se masculinizar também, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas Sim. quando eu estagiava, assim, eu tinha pavor de salto alto, por exemplo, ou usar qualquer coisa rosa. Porque eu já tenho essa carinha, né, de loirinha, baixinha, que usa óculos e tal. Então eu falei, eu preciso aqui me impor de alguma maneira, E né? ser ainda, olharem pra você e falarem, olha, é a filha, é a menina, né? Então Pronto, acho que né? Já tem toda uma referência sim. ali por trás. A né? gente tá sempre buscando se provar de alguma forma, né? Tem muitas mulheres que falam, por muitos e muitos anos eu tentei parecer mais um homem pra estar inserida. Mas eu acho que isso mudou, né? A gente tá aqui, ó, toda colorida. Mudou. Eu tô de caneta rosa, a gente já começou até brincando. Então, acho que a gente tá mais livre também pra ser quem a gente é. Eu sinto o mercado financeiro muito diferente. Eu tenho quase 20 anos de mercado e eu acho que é um mercado já diferente na forma que as pessoas se vestem, da liberdade que elas têm, as empresas mudando o dress code, que antes era, né? Então, acho que a gente vem caminhando, né? Sim, a gente vem caminhando. E até para contar um pouquinho sobre como eu conheci a Fin4She, né? No começo do ano, acho que foi lá para maio, eu recebi a indicação da BBI, através do meu RH, sobre o evento Women in Finance. E eu tinha acabado de assumir uma posição de líder aqui no Brasil da Women of StoneX, que é uma atividade ali na empresa para empoderar as mulheres, para criar uma rede de conexão entre elas. E eu achei incrível o evento, falei, ótimo, mas deixa eu conhecer um pouquinho mais, né? Aí procurei na mídia e foi muito engraçado porque foi numa sexta-feira isso, e na segunda-feira começava a primeira turma de mentoria de vocês. E aí eu falei, vou me jogar nessa mentoria e aí eu vou ter mais respaldo para defender aqui internamente. E aí fiz a primeira turma e foi incrível, né? Adorei. E aí eu consegui levar lá dentro da empresa o assunto, conseguimos o patrocínio e estou hoje aqui. Então eu estou muito feliz profissionalmente, né, de ver tudo isso que aconteceu no backstage, mas também pessoalmente por estar aqui com vocês. Eu te agradeço e eu gosto muito dessa história, porque essa história, ela é a essência do que a gente do que a gente quer ser, e de como as conexões, elas movem, né? Como elas fazem acontecer. Essa mentoria, a gente fica muito pensando o que fazer, como trazer, o que a gente pode fazer mais pelas mulheres. E aí a gente abriu nas redes sociais uma caixinha do que elas queriam da Fin4She. E todas responderam mentoria, que queriam uma mentoria. Eu acho que as mulheres, elas estão muito nesse lugar de buscar educação. E a gente pode até falar sobre isso também. Elas querem, elas estão com sede de se conectar, de fazer mentoria, de buscar cursos, de aprender. Eu acho que isso é uma característica muito feminina. E aí a gente falou, empreendedoras, né? A gente voltou e falou, vamos criar esse curso aqui dentro. E a gente fez como um piloto. O meu time foi extraordinário, elas que criaram tudo, assim. Eu falei, gente, vocês querem fazer? Então, aqui é todo mundo empreendedora. Todo mundo botar a mão na massa. E a gente criou uma mentoria muito legal. Você foi a primeira, a gente já tá indo para a quarta agora. Já melhoramos bastante, muita coisa. Muitas mulheres lá da empresa já foram participando das outras e me contando das novidades. E eu, olha, quanta coisa já aconteceu depois, né? E assim, é um processo muito legal. E eu acho que, assim, a mensagem principal é que todas nós
podemos ser defensoras e líderes desse tema dentro das nossas empresas, né? Todas nós podemos trazer isso, podemos fazer mentoria, podemos incentivar, podemos mostrar oportunidades. Eu acho que as empresas são feitas de pessoas. E pessoas precisam ser exemplo. Então, acho que isso é muito legal. Então, a sua história também é muito linda, assim, como que a gente se conecta num propósito genuíno e verdadeiro aqui. Então, obrigada. Que bom. Imagina. E vocês comentando do quanto a empresa está presente, né? E o quão importante é. Agora, nessa minha fase da carreira, a Empíricos, ela tem os 3 sócios fundadores, são 3 homens incríveis e que trazem o tema com muita leveza. E é muito... Vocês tiveram a oportunidade de passear aqui pela Empíricos, ver cada uma das pessoas, né? Nem parece que é mercado financeiro, assim. Aqui eu tive o espaço, inclusive, para ser a Bruna do fim de semana, uma das coisas que eu brinco muito aqui com eles. Recentemente eu estava vasculhando umas fotos antigas de como eu era e agora quem eu sou. Eu falei, gente... E eu continuo trabalhando no mercado financeiro, eu continuo aqui, né? Mas ter essa liberdade de ser quem você é e poder falar para as pessoas que isso é possível é muito importante também, né? Acho que por muito tempo também foi uma das coisas que afastava, né? Sim. Afastava as pessoas do mercado, assim, poxa, Total. eu sou essa pessoa, não me encaixo nesse padrão, no que estão pedindo, então não quero estar, né? Mas ter um ambiente que te acolhe e como vocês comentaram, né? Como isso está tão visível agora no mercado também tem trazido cada vez mais pessoas, né? Isso também é muito importante. E o ponto, quando vocês comentavam sobre a educação, eu fiquei pensando muito, né, disso para a mulher. O quão importante é ter a mentoria, né? O quão importante é ter alguém que te diz o que você precisa fazer, né? O mercado financeiro não tem nenhuma faculdade específica, né? Você quer ser médico, você vai fazer medicina. Você quer ser engenheiro, vai fazer engenharia. Não tem uma formação. Então, é muito importante ter alguém para ir te guiando mesmo, né? Para mostrar o que você precisa fazer, como que você vai chegar. E aí tem a nossa parte da cobrança de que você precisa ter muito mais. Então, assim, aqui precisa... Eu tô falando muito de certificação, porque é muito comum das minhas conversas. E eu gosto muito desse tema de certificação, e eu acho que ele é super importante. A gente tem um programa que é o Young Summit, que a Luísa já participou, inclusive. A gente tem o apoio da Ambima, a gente fez esse ano na B3, foi muito legal. E a gente fala de carreira para jovem, mas é carreira com educação financeira. Porque aí aqui, assim, a gente tá quase caminhando para o final, a gente tem aqui mais uns minutinhos, mas eu queria trazer muito esse tema para a gente encerrar, aproveitando que você falou sobre certificação, porque o que eu acredito de verdade para incluir, para diversidade, eu acredito em educação. Eu acredito que a gente precisa colocar isso em pauta, isso tem que estar correndo nas veias, né? Aqui a gente está falando sobre mulheres e é a mensagem que eu mais falo para elas, né? Busquem educação, busquem conhecimento, busquem se capacitar, tenham sede disso, tem muita hoje informação, tem muita coisa disponível. Então esse é um programa, por exemplo, que a gente seleciona meninas, a gente faz hoje um critério que 50% delas são meninas pretas, para que a gente dê essa possibilidade, esse acesso. Elas ganham todo um programa, um encontro com a Finforti, mentoria e também uma bolsa para se certificar. Então, hoje, agora, a gente quer evoluir o programa para o ano que vem, para a gente fazer um acompanhamento mais de perto, porque a gente entende que a gente precisa não só dar a oportunidade, mas também, né, estar acompanhando, estar perto, para que elas sejam inseridas dentro do mercado, porque, de verdade, hoje, como Carol, como Finforti, é o que eu mais acredito que a gente vai mudar esse tema de diversidade. Não é somente incluir, é como a gente está investindo nessas pessoas para que elas sejam incluídas. Né? Eu acho que é um passo atrás, é o que eu acredito. Então, eu já quero pedir para vocês deixarem essa mensagem, como a educação transformou vocês e como que vocês acreditam hoje nesse tema e levam esse tema para a vida de vocês, mas falando também sobre isso, né? Sobre a missão que a gente tem como pessoa dentro da empresa, dentro da área de cada um, que não é só colocar uma pessoa dentro da sua área, dentro da sua empresa,
é investir nessa pessoa, é ensinar, é mostrar caminhos, é levar, olha, tire essa certificação, faça esse curso, porque tantas oportunidades se abrem. A gente recebe tantas meninas, Carol, participei do programa, eu tirei uma certificação, hoje eu tô trabalhando no banco tal. E não foi nem através da Finforchi que ela conseguiu o emprego, mas isso abriu tantas portas na vida dela. Então, esse é o impacto que eu acredito hoje e é o impacto que eu quero fazer. Eu quero investir nas mulheres através de educação, de capacitação, de rede, de conexão. Então, eu já quero passar aqui para vocês falarem um pouco disso e encerrarem, que a gente tem aqui nossos minutinhos finais. Posso ir? Claro. Eu acho que sim, você tocou num ponto crucial, né? Estamos num país em que a educação financeira ela é inexistente. Sim. Né? Então, tô falando de educação financeira de base mesmo, de Uhum. finanças pessoais, do tipo, você precisa gastar menos do que o que você ganha, Uhum. né? Ou você precisa buscar mais fontes de receita, múltiplas fontes de receita, para que você consiga, obviamente, sobrar ali um dinheiro no final do mês para você se capacitar, investir na sua formação, investir para o seu futuro, ter uma reserva de emergência. Então, assim, eu acho que a gente precisa dar ainda muitos passos para trás, né? Então, a gente precisa investir muito em educação financeira de base, porque imagina só, você vai falar para uma mulher, uma menina, uma jovem, você quer trabalhar no mercado financeiro? A palavra financeira Sim. já cria uma barreira gigantesca, porque ela não sabe cuidar nem das suas próprias finanças. Sim. Inclusive, é um tema que envolve muita psicologia também, né? Então, você tem as finanças comportamentais que explicam que tem gente que tem fobia de falar Sim. de dinheiro, né? Tem pavor. Então, eu acho que a gente precisa ainda dar muitos passos para trás, mas eu acho que muita coisa já mudou, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Acho que muitas iniciativas, como a sua aqui da Finforchi, né? E principalmente mulheres e dinheiro, né, Luíse? Porque por Exatamente. muitos anos e muitas décadas, a gente foi tratado como se esse assunto não fosse para nós. Exatamente. E não existe liberdade plena sem liberdade financeira. Não. A liberdade financeira, ela resolve pelo menos uns 80% dos seus grandes problemas. Não existe saúde mental se você não tiver uma saúde financeira. Exatamente. Né? A gente Exatamente. fala tanto sobre outros tipos de saúde e a gente não fala sobre essa. Né? Exatamente. Então, acho que esse é o recado. A gente precisa fazer muito bem o feijão com arroz bem feito, né? Antes de inserir essas meninas Sim. no mercado financeiro, né? É isso. E você tem feito muito bem, parabéns. Obrigada. Por causa de vocês que estão aqui me apoiando sempre. Falando um pouquinho disso, eu filha de professores, né? Então, tenho isso muito como base. Tento passar, agora numa posição mais de gestão lá no banco, tento passar para mulheres, mas não só mulheres, né? Para todo mundo que a educação e se preparar ali para o que vai vir é muito importante. Então, essa oportunidade das mulheres agora com vocês tem sido muito importante. Elas estão adorando, assim, participar de tudo isso, no evento também. Então, acho que vai ser muito importante, não só no ponto de educação, mas também no networking, da gente saber que estamos todas numa rede juntas, porque o caminho, às vezes, ele é solitário para a mulher. Muito. E não precisa ser. A gente passa por muitas situações parecidas e uma pode ajudar a outra. Então, acho que meu recado aqui final é pra gente sempre encontrar alguém ali, não precisa ser mulher, homem, mas que nos guie e que nos ajude nessa caminhada em conjunto, né? Acho que eu vou, inclusive, aproveitar um ponto que você falou para não ser repetitiva, mas reforçar isso, né? Que além da educação, além de estar preparada, é ter a coragem. A gente é muito comum também ver muitas mulheres extremamente qualificadas, assim, preparadas, mas poxa, mas eu não tô tão bem assim. Tem pessoas melhores. Não, faz. Vai, chega lá, né? Foi o que você falou. Eu me vi muito nisso. Você vai encontrar muitas coisas no caminho, você vai descobrir o que fazer no caminho, né? Então, ter essa coragem de dar o primeiro passo, se colocar à frente mesmo, ir atrás dessas iniciativas, buscar fazer a sua história também é extremamente importante. Então, além de estudar muito, estar sempre muito preparada, ter essa consciência de que você é capaz e ter a coragem de estar lá. Acho que isso é fundamental. É isso. Muito obrigada, foi uma conversa incrível. Sigo aqui sempre inspirada por vocês e também muito grata pela nossa parceria, por poder contar com mulheres como vocês, com as empresas que apoiam e fazem a Finforchi acontecer. Que vocês sigam aí a carreira de vocês de forma brilhante, incrível, felizes.
com uma saúde financeira também muito boa, que é muito importante. Importante. E quero aqui finalizar e deixar o meu recado também. Aqui na Fin4She, me perguntam muitas vezes, poxa, Carol, mas a Fin4She é só para o mercado financeiro, né? Porque é Fin. E não, né? A Fin4She hoje ela é para qualquer mercado. A gente fala com muitas empresas, mas eu falo que o Fin nunca vai sair do She. Porque a gente precisa falar sobre dinheiro, a gente precisa entender que Exatamente. mulheres e finanças e dinheiro, elas sim podem estar juntas, né? E que isso é muito importante. E a gente tem aqui uma frase que a gente fala que a gente não acredita em protagonismo sem empoderamento econômico feminino. Então não existe a gente falar de sucesso, de carreiras maravilhosas, de promoção, de estudar fora, se as mulheres não fizerem o básico, que é o feijão com arroz, que é de olhar ali o seu orçamento, o seu investimento, cuidar do seu dinheiro. Quanto que eu escuto, eu detesto isso, eu não falo sobre isso, eu não sei o que acontece. Então, assim, isso não é um ciclo completo de independência, isso não é um ciclo completo de protagonismo. Então, eu encerro aqui falando o porquê o Fin vai estar sempre com o She aqui com a gente, e que eu acredito muito nisso. Em tudo que a gente fizer, esse tema vai estar sempre presente, porque eu acho que ele é um tema vital. E a gente tem essa missão mesmo de levar esse tema para perto das mulheres de uma forma transformadora. Não só vendendo produtos, mas para que elas realmente entendam o quanto isso é transformador, é libertador na vida de cada uma delas. Muito obrigada. Parabéns, Obrigada. Obrigada, viu? Eu encerro aqui o nosso ciclo, a nossa jornada do Women in Finance 2023. Foi um ciclo muito especial, com muitos conteúdos online, presencial. Espero que todos e todas tenham gostado bastante. E até o ano que vem. Muito obrigada, gente!